Gente boa de Deus, mais um podcast Reino de Amigos, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós temos a grata satisfação de estar conosco aqui a querida Adila Mizrahi. Isso. Soletrei bem? Certinho, Mizrahi. Você é muito bem-vinda aqui neste lugar, querida. E também nós temos a Cibele do Ministério Infantil, junto com o pastor Demétrios. Isso aí. Estamos juntos aqui para falar um pouquinho sobre Jesus, as crianças e a bênção dos 3 palavrinhas. É isso mesmo? Isso mesmo. Adila, me diz uma Sim. coisa. Eu fiz uma leve pesquisa googoliana e descobri o seguinte, que o seu canal do YouTube, do 3 Palavrinhas, cujos amigos são Sara, Davi e Miguel, esse nome é bonito, Miguel. Gostou? Você é suspeito, hein? Eu sou suspeito. Ele tem mais de 5 bilhões de visualizações. Ultrapassa os 6 milhões de inscritos. É o maior canal infantil cristão no YouTube. Além de famílias do Brasil, vocês alcançam 180 países. Estou errado ou estou certo? Você está... Desatualizado? Tá certo, mas tem, assim, o que acontece? Como a gente está no YouTube e os números são, né, recorrentes, vão aumentando... eles são exponenciais. A gente já está com outro número hoje, né? Estava até abrindo aqui então para a gente diga, poder por falar favor. certinho. Hoje a gente já tem... deixa eu até abrir aqui meu... Nós já estamos com 9 bilhões de visualizações. Perdoe-me pelos 49% de erro. São 9 bilhões, né, Desculpa, 8 bilhões de visualizações e 9 milhões de inscritos no nosso canal. A gente tem 200 milhões de visualizações mensais, né, no YouTube e 16,5 milhões de espectadores únicos por mês. Que benção. É um aparelho ligado, né? Que pode ser que tenham mais pessoas ali naquele aparelho. Então, são números lindos, assim. Não são só números, são pessoas, São né? pessoas. São pessoas, são São crianças, vidas. né? Que São estão vidas. ali acompanhando e aprendendo das nossas mensagens. Adila, fala um pouquinho. Começou em 2013, mas como é que surgiu essa ideia dos 3 palavrinhas? Então, começamos... nosso primeiro lançamento foi em 2013. Aham. E eu sempre cresci, né, em igreja. Meu pai é pastor, minha mãe sempre líder de ministério infantil. A vida inteira cresci com ela criando ministérios e projetos para crianças na igreja, né? Uhum. Mas nunca fui tão envolvida assim até ter meus filhos. Então, quando eu tive meu primeiro filho, como eu sempre cantei na igreja, na minha vida eu sempre fui envolvida com música. Eu fui tendo aquele negócio de cantar para tomar banho, cantar para trocar de roupa. Eu tinha música para tudo na minha casa. E eu estava cantando, dando banho no meu filho e cantando músicas antigas, né? Porque eu via que ele não sabia essas músicas antiguinhas que a gente cantava, música do sabão e tal. Eu, cantando essa música do sabão para ele, meu marido falou assim, peraí, você conhece tantas músicas, a gente podia fazer alguma coisa para as crianças, né? Assim, que fosse algo cristão, que fosse atrativo, colorido, com músicas que a gente cantava quando a gente era criança. Eu consigo fazer isso, né? Ele falou para mim, você canta? Eu falei, canto. E aí a gente desenvolveu o primeiro piloto, que foi a música do sabão, e gravei na garagem de um amigo, que ele tinha um estúdio lá, a gente gravou, colocamos, mandamos para um outro amigo. Meu marido sempre trabalhou com essa área de animação, ele fez um desenho, né, a animação da música do sabão, e ali a gente gastou tudo que a gente tinha para fazer uma música piloto. E aí a gente começou a procurar parceiros, pessoas que quisessem fazer parte do projeto para entrar, né? E nisso a gente chamou alguns amigos, que é sempre bom, né? A gente Ter um reino ter de um amigos. reino de amigos. Nós falamos com alguns amigos que também eram da área digital, lá em 2013, Certo. né? No Brasil, estávamos começando, né? Que essa vida digital, essa era digital, né? Tanto que a gente fez DVD. Quando a gente começou, a gente fez um monte de DVD, que nem né? Acho que ninguém usa tanto DVD mais hoje em dia, né? Eu tenho alguns em casa. A gente só não tem mais um tocar, assim, né? É mais um negócio de recordação e tudo do que Sim. realmente... Né? Mas a gente colocou gratuito no YouTube no mesmo período, né? Então, começou assim, a gente lançou e nós fomos morar fora. A gente lançou e viajou. Então, quando a gente voltou, 3 Palavrinhas estava começando a ficar conhecido pela necessidade mesmo, porque foi uma demanda da nossa casa que a gente viu como uma oportunidade de fazer algo muito legal. Achei que ia usar
nas casas, né, na minha família, talvez na minha igreja, né, mas a gente não imaginava que seria algo que fosse ser usado em tantas igrejas, né, em tantos lugares no Brasil. Sim. Mas foi assim que a gente começou. Olha só, Cibele, agora, você ouvindo isso daí, e temos agora uma excelente conferência que a partir do dia 6 e 7 de outubro. Fala um pouquinho dessa conferência, suas expectativas. Pastor, a gente está com o coração em chamas, né? A primeira conferência do Ministério Infantil da Igreja, juntando todas as áreas aqui, todos os ministérios que, de uma forma ou outra, trabalham com crianças. A gente tem o berçário maternal envolvidos, a Escola Bíblica Infantil, Geração Futuro, o Adotando Corações e o Coral Infantil que vai ser lançado nessa conferência. Opa. Então, é uma turma, um reino de amigos envolvidos para que a gente tenha aqui pelo menos 1.000 pessoas aprendendo como que a gente faz para conectar e influenciar crianças para Cristo num mundo tão perdido e tão cheio de informações. Interessantíssimo isso. Adila, parece que é uma conspiração, que eu posso dizer assim, uma conspiração maligna de pulverizar ou atacar de forma intencional a mente de nossas crianças. Quando você e seu esposo, o Samuel, idealizaram os 3 palavrinhas, estava nesse viés também de blindar as crianças de toda essa malignidade que esse mundo pervertido conspira? Quando a gente começou, a gente não tinha ideia do que viraria, né? Esse mundo digital que a gente vive hoje, né? Que desvirtuou demais. Por causa da própria humanidade mesmo, né? O ser humano, sem Jesus, ele é mau. Sim. Então, quando a gente criou 3 palavrinhas, tudo que a gente queria era que meu filho assistisse algo na TV que tivesse valor para ele, que não fosse só um desenho, mas que fosse um ensinamento. Eu estava pensando na minha casa. Sim. Né? A gente não tinha ainda assim essa noção do que aconteceria, né, com o que seria disponibilizado para as crianças. Mas já existia algumas coisas que me incomodavam. Então, eu tinha alguns desenhos que eu via que tinha muito folclore, né, que é folclore brasileiro, mas que entrava para uma outra linha ali, incentivava as crianças a atitudes que eu não gostava. E aí eu nem gostava daquela música, ia passando. Então, já tinha algumas coisas que a gente tinha que selecionar. Era um começo das coisas, né? E cada vez mais foi ficando mais evidente. Preciso selecionar o que meu filho pode assistir. E por isso a gente resolveu, depois que a gente fez essa parceria, né, essa sociedade com os nossos amigos, que é o Fred Valente, o João Heleno, né, e o André Câmara. Foi que a gente conseguiu fazer um volume por ano. Né? Então, eles entraram ali com a sociedade, como sócios investidores, e a gente foi conseguindo, porque é um projeto caro para se fazer. Sim. E demanda 1 ano. Né? As pessoas às vezes não sabem, a gente gasta 1 ano para fazer um volume. Né? Então, a gente envolvido durante 1 ano para fazer um volume. Sabe, Amanda, porque a gente tem filho, a gente fica, vai lançar. Toda semana a gente vai olhar se lançou um teaser novo. Isso. A gente sabe que é isso. E a gente teve que fazer essa programação, envolver pessoas. Então, a gente acabou a gente começou como um ministério, né? Algo que a gente queria fazer para a nossa casa e para a igreja, e a gente teve que se estruturar como um negócio para poder fazer ele se sustentar, né? Mas eu entendo que Deus já sabia o que estaria acontecendo, né, agora, que a gente vive agora, e que precisaria desse conteúdo para as crianças nesse tempo. Então, eu acho muito importante que os pais não só escolham colocar a criança ali na frente de um produto que vai ter alguma coisa boa para ele, vai ter um ensinamento e tal, e deixar a criança ali. A gente é uma ferramenta. É para você usar com a criança. Né? Porque você ligar, você simplesmente colocou um outro desenho, podia ser qualquer outro desenho falando de coisas da natureza, né? Coisas de relacionamento com amigos. Seria bom do mesmo jeito, mas a ideia é que seja um tempo para cantar, para louvar, para aprender e para marcar mesmo o coração das crianças. Porque eu acho que é essa marca que faz com que as crianças não tenham interesse nas coisas com os lixos que chegam, que faz ela falar assim, esse lixo eu não quero. Sim. É a marca, né? Porque o interesse vai aparecer. Com certeza. Né? Cibele, e como é que começou assim, digamos assim, a conferência infantil, como é que surgiu a necessidade de fazer? Salvo o melhor juízo, a primeira conferência. É a primeira.
E como é que surgiu essa, digamos assim, essa conexão de trazer a Ádila para essa conferência? Esse louro e esse prêmio é todo da Carla Guerreiro. Ela está aqui sentada assistindo. A gente querendo trazer uma pessoa para falar na nossa conferência, a gente se reunindo, sonhando com a conferência. A Carla resolveu, assim, numa santa loucura, ela disse, eu vou entrar no Instagram e vou mandar uma mensagem para a Ádila. E Deus estava, como diz, Deus estava tão no negócio que a Ádila estava online e respondeu. Eita! E aí elas resolveram, ela convidou e ela disse, vamos para Manaus. E aí começou as tratativas de agora vamos organizar, que agora a gente vai trazer a Ádila. Mas foi tudo uma santa loucura da Carla. E Olha fez só. com que a Ádila chegasse aqui, por um direct do Instagram. Isso é uma conexão de reino de... Amigos. Amigos. Aí Tá o vendo? mais legal, a gente descobre que a Ádila já morou em Belém, adora um tucupi com jambu, E um açaí também. tá doida, ainda não conseguiu, porque acabou de chegar, né? Ainda vai tomar um açaí de verdade, Ah, sim, um açaí. mas já se acabou num tambaqui, num pirarucu, Ah, coisa boa. Cupuaçu. 2 copos de suco de cupuaçu, pastor, para você ver a memória afetiva da pessoa Sim. que saiu de Belém aos 5 anos de idade. Açaí bom tem lá na Estação das Docas, lá em casa. Ah, Em é? Belém. Mas, assim, foi uma santa direção de Deus. Que Porque bênção. Foi. uma pessoa como a Ádila, ocupada do jeito que ela é, para responder uma história, um direct que deve ter 1 milhão de pessoas mandando para ela, foi Deus que usou a vida da Carla. Amém, Foi amém. mesmo. Bendito seja o nome do Senhor, que usa essas conexões. A Nesse reino. Carla Guerreiro, como uma guerreira de Deus, fez essa Verdade. ponte, essa conexão para possibilitasse a Ádila estar aqui. E com certeza não é, digamos assim, não é nada incidental. Isso é Plano de Deus. plano de Deus para esse Ok. momento, para esse momento. Eu me lembro, Ádila, que também eu já sou avô, apesar de ter esse corpinho lindo e maravilhoso. Humilde. Humilde, sou humilde. Na minha época, não pagando nenhum jabá nem nada, eu gostava muito dos materiais da Márcia Daese, a criadora do esmilinguido. Então, meus filhos conheciam todas as histórias bíblicas através do esmilinguido. Sim. Então, quando você fala desse conteúdo para a criança é muito envolvida no lúdico. Sim. Então, quando você une a ludicidade mais a palavra de Deus, não necessariamente nessa ordem, as coisas realmente vão criar não somente uma imagem mental gravada na criança, mas vai criar uma rotina, porque ela vai dizer, papai, mamãe, tem que ver lá as 3 palavrinhas, papapá, porque tem alguma coisa que é, obviamente, o Espírito Santo de Deus que vai puxar isso, né? Ah, com certeza. Eu falo que, quando eu falo dos números, tem alguns pais que mandam assim, pelo menos 1 milhão é meu aí, 1 milhão Eu já ia dizer que uns 2 era meu. porque a criança, ela acaba querendo, a gente estava falando isso no almoço, escolhe uma música e ela acaba 1000 vezes a ouvindo mesma e assistindo aquela música várias vezes. E eu acho legal o fato de... A criança, ela aprende por repetição, Sim. né? Nós também. Mas a criança, ela está ali como uma esponjinha, né? Aprendendo Sim. tudo. Então, quando ela ouve uma vez, ela entende. Na segunda vez, ela vai... veio para o coração. Né? Está aqui, veio para o coração. E ela vai compreendendo. E eu creio demais que o Espírito Santo fala com as crianças ali nas músicas, Sim. sabe? Porque eu sempre falo, a gente está cantando ali música de criança, mas é bíblico, é verdadeiro o que tem ali, é vida, né? Então, é a palavra de Deus cantada para as crianças. E Deus não perde tempo, né? Ele tem pressa que as crianças conheçam, a gente vai falar muito sobre isso na conferência, que ele tem pressa que as crianças conheçam a respeito do seu amor. E eu ainda creio mesmo, de verdade, que o 3 Palavrinhas aconteceu porque a gente faz um trabalho muito bom, que a gente é consistente, que a gente dá o nosso melhor, ok. Mas tem um monte de gente fazendo isso, né? Sim. É Deus que pôs a mão, porque Ele tem interesse que, pela urgência dele, que essa mensagem chegasse a todos os cantos. Né? Isso que ela falou é interessante, pastor. Eu me lembro que a Abigail, minha filha, tinha uns 2 anos ou menos do que isso. E a gente sentou lá na sala e ela estava assistindo o 3 Palavrinhas. Não me pergunta, até hoje a gente não consegue entender. Numa música, eu acho que é do 3 Palavrinhas 2. Aqui, esqueci agora, deu um branco, aquela que o cordeirinho fica pulando, bem calminha. Lá. Ela começou a chorar. Meu bom pastor é Cristo. Essa mesmo. Ela começou a chorar na sala e a gente não entendia o que é. E passou alguns dias que toda vez que chegava essa música, ela começava a chorar. A gente não sabia, a gente começou a tirar, mas eu entendo que é um pouco disso. De alguma maneira, Deus alcançou o coração dela
de uma forma diferente, que a gente lembra até hoje quando a gente olha para essa música. E Adila, me diz uma coisa, como que surgiu essa criação dos personagens, Sara, Davi e Miguel? Bom, meu marido Samuel Mizrahi é a pessoa mais criativa que eu conheço na face da Terra. E ele tem uma mente brilhante, ele cria ele é compositor também, ele sempre cria, né? E ele teve a ideia, né, junto com o Juliano Castro, de fazer os personagens e falou assim, olha, eu quero que cada um tenha uma característica para que cada criança possa se identificar com um, né? Então, a gente criou 3 personagens diferentes com características bem diferentes. Então, por exemplo, o Davi, a Sara, que é a menina, né, que gosta de estudar, que ela gosta de ler, ela gosta de ler a Bíblia e tal. O Miguel, que é o da blusinha xadrez, né, o do cabelinho preto. Ele é mais nerdzinho, né, então ele gosta de tecnologia, né, o Miguel ele é mais focado ali ele que ensina a Bíblia para os outros, entendeu? E o Davi, que é esportista. Então, a gente pegou, além de ser esportista, ele é o engraçado da turma. Então, a gente tem nos nossos teatros, né, no show Três Palavrinhas, as crianças amam o Davi, porque ele é o legal da turma, descolado. Então, a gente quis pegar 3 perfis diferentes de criança para que cada uma se identificasse com uma delas, né? Que benção. Essa foi a ideia. Maravilha. Adila, me diz uma coisa, e quais são os maiores aprendizados e desafios ao longo dessa trajetória dos Três Palavrinhas? O maior aprendizado, para mim, né? Assim, eu penso que a gente não pode... nós não devemos desprezar os pequenos começos. Esse, para mim, é um grande aprendizado. E que Deus não chama a gente para fazer coisas que a gente sabe. Interessante. Né? Aprendizado pessoal, que acontece comigo desde o começo, né? Três Palavrinhas. Deus torna as coisas grandes, porque só Ele que pode fazer coisas grandes, né? A gente faz o nosso ali de todo dia, o nosso melhor, na nossa limitação humana. Mas é Ele que faz as coisas se tornarem grandes, né? Por causa do nome dEle, por causa do propósito dEle. Sim. Então, a gente não pode desprezar as pequenas sementes, porque a gente não sabe que tamanho de árvore que vai virar. Sim. Aquilo, né? Então, a gente não imaginava que o Três Palavrinhas ia ser a bênção que é hoje, mas a gente sabia que ia ser muito bom. A gente não sabia que quando Deus põe a mão, Ele pulverizou algo que nosso era só assim, né? A gente tinha esse pensamento. E Deus não nos chama para fazer coisas que a gente sabe sempre, porque em relação à minha pessoa, quando a gente tem todo o conhecimento, a gente atrapalha, né? A gente acaba fazendo as coisas do nosso jeito. E Deus me chamou várias vezes para fazer coisas que eu não sabia fazer. Então, era total dependência de ouvir e falar, vamos, não sei como vai ser, mas vamos. E aí Deus vai dando um direcionamento, né? A Bíblia fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, foi o que foi acontecendo nesses 10 anos de Três Palavrinhas, né? E hoje, eu moro nos Estados Unidos, né? E tem 6 anos, vai fazer 6 anos que eu estou lá. Você da tem que mesma parte forma. dos Estados Unidos? Eu moro em Orlando. Opa, legal. Tem uns amigos que a gente sempre está em contato lá em West Palm Beach. Ah, legal, pertinho. Legal. E a gente está lá há quase 6 anos, porque saímos daqui também, já estamos tudo certo, Três Palavras está tudo bacana, funcionando. Eu sou nutricionista de formação, trabalhava na minha área já há mais de 15 anos. E Deus nos chamou para começar uma igreja, né, que é a Lagoinha Orlando Church, lá em Orlando. Você está lá? Sim. O meu amigo lá. Fábio está lá, Fábio Bindar. Ele trabalha com as mídias. Sério? Ele Então, foi minha ovelha aqui. Ah, não sabia. Vou Fábio- falar para ele que eu estou aqui, então. Fábio O Soares pastor Bindar. Miguel conhece gente no Sim, planeta pai da inteiro. Duda. A Duda é Pai uma da graça, Duda. A uma Duda está sempre gracinha. fazendo coisas lá. Louvor, super envolvida na igreja, somos uma Exato. família muito querida. Legal. Mas aí fomos para lá para isso. Eu fui começar um ministério infantil, estabelecer ele do zero, o Ministério Infantil da Lagoinha Orlando Church. Meu marido é pastor também, responsável pelo louvor, né, da igreja. E quando chegou era tudo, né, gente? Era tudo. A gente, começo de igreja, a gente faz tudo, né? Pai, canta para as crianças, canta na igreja, faz de tudo. Vai para a recepção para receber tudo era gente. Limpa as cadeiras, arruma as cadeiras. Tudo, né? E aí, Deus me levou para fazer uma coisa que eu não sabia fazer de novo. Eu nunca tinha trabalhado com o Ministério Infantil. Eu criava conteúdo para criança, é diferente. Sim. Muito diferente. Então, a gente falou assim e fui, e aí Deus faz coisas grandes quando a gente fala assim, entendeu? É só a gente falar assim, porque, na verdade, quem faz as coisas grandes é Ele, não é a gente. Exato.
Exatamente. É só a gente ir fazendo. E os teus desafios, então? O aprendizado foi esse, que não desprezar o dia das coisas pequenas, e os desafios agora. O que vocês imaginam para o Três Nós Palavrinhas? temos muitos projetos novos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de criar projetos. Eu descobri isso ao longo dessas descobertas minhas de inventar a moda de coisas que eu não sei fazer e começar a fazer, né? Então, hoje a gente tem dentro Três Palavrinhas o Hora de Ajudar, que é um projeto social nosso que também eu sou responsável e estamos crescendo com ele. Quero tornar ele uma ONG mesmo, assim, de Três Palavrinhas. Nós temos o projeto do Three Little Words, que a gente já tem em inglês, mas esse ano, no final do ano passado, na verdade, nós lançamos mais de 360, nós temos 360 vídeos já, né, programados para serem lançados até no ano que vem. Nós já temos 100 milhões de views no nosso canal, né, do Three Little Words, que é novo. Em inglês, pastor, saiu na Times Square esses dias agora. A gente teve lá, foi muito legal aquilo, né? Uau! A gente Três foi muito palavrinhas bacana. na Times Square agora. Foi. Então a gente está focando porque Deus nos levou para lá. E eu fiquei pensando, o Senhor nos trouxe para cá. Eu tinha gravado um volume só. E estando lá agora, nós falei assim, vou aproveitar crianças aqui e tal, todo mundo, né, nativo. Fica mais fácil de fazer um produto assim, né, para as crianças. E aí a gente abre outra porta, né, que isso já era assim no Brasil. Agora em inglês a gente tem possibilidades de crianças do mundo todo que não falam português, mas que entendem, né, o inglês, ou tem o inglês como a língua principal, entendem as nossas músicas. E aí, para o ano que vem também, nós temos o Três Palabritas, que aí vai ser o espanhol, que a gente já está também com o projeto em lançamento. E temos o desejo do nosso coração e já está encaminhado para os outros 2 projetos que eu já comecei, que é o nosso currículo para a igreja e a nossa escola para crianças. Uau. A gente quer ter escolinhas de Três Palavrinhas espalhadas no Brasil todo, para ensino de 1 a 4 anos. Caramba! Tem muita coisa acontecendo. Mas é necessário, pastor. Eu lembro quando eu fui procurar creche para os meus filhos, escolinha, eu só queria uma que fosse cristão, porque essa faixa etária até 4 anos é uma esponja. E do jeito que esse mundo está, se a gente não tiver um lugar onde a gente sabe que vão colocar coisas seguras na cabeça dos nossos filhinhos, é difícil. Que coisa. Então, isso vai ser muito bênção de Deus. Com certeza. Sibeli, essa dinâmica, então, da conferência de crianças, agora com a Adila, como é que vocês pretendem fazer essa dinâmica? Como é que faz? Fala para o nosso público aí como é que vai suceder as etapas, a dinâmica de todo esse congresso. Como o Reino de Amigos vai sair depois da conferência, sim, a gente vai dar o spoiler, né? Na conferência, a gente vai lançar oficialmente a marca do Ministério Infantil da Igreja. Porque até então nós éramos ministérios independentes que trabalhavam com crianças. O Geração fazia o trabalho deles, a Carla no berçário maternal fazia o dela, a Marlete liderando a Escola Bíblica Infantil. Ano passado eu cheguei, que ainda vou fazer 1 ano agora com Adotando Corações. Então estava todo mundo muito solto. E de alguns anos para cá, o pastor Francisco, quando o pastor Demétrio, né, meu marido, foi ordenado, ele lançou o desafio dele pastorear o Ministério Infantil da Igreja. Então, a gente que trabalhava todo mundo separado, agora a gente está todo mundo junto. Está debaixo de um guarda-chuva chamado Ministério Infantil. Só, Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, agora, não tem mais aquele negócio, todo mundo tem a sua área de atuação, mas nós somos um corpo só. Okay. A gente é o Ministério Infantil da Igreja. Então, toda a dinâmica que vai envolver tanto as crianças da igreja, quanto crianças que a gente quer atingir através do trabalho que a gente faz aqui na igreja, porque não é só a gente ficar trabalhando aqui, nós temos a oportunidade de evangelizar. A gente tem parceria com o Fé e Cidadania, que é o projeto social aqui da igreja, que trabalha com crianças e que vão estar conosco na conferência também. Então, a nossa igreja tem um alcance muito grande de crianças, tanto pelos projetos sociais, como pelas congregações, como dentro da própria igreja, e tem como expandir. Mas, para isso, a gente precisava arrumar a casa. Então, a gente está trabalhando para arrumar essa casa em unidade, para que a gente seja um ministério infantil e a gente possa, aí sim, desenvolver ações para fora e trabalhar para aquilo que Deus vai nos levar para fazer, né? Maravilha. Amém. Adila, continuando aqui, eu fico até emocionado. Olha, quando eu estou emocionado, meus dedos batem forte. Tu vai ver o teu neto cantar essas músicas tudinho ainda, viu?
Eu vi que vocês têm os episódios do Três Palavrinhas, eles são traduzidos em Libras. Sim. Qual a importância de colocar esse público nessa inclusão? Então, quando a gente começou a fazer o material em Libras, a gente é muito amigo, assim, pessoal da Rebeca Neymer e do Paulo César Baruch. Lá da IBAB, o Baruch está na IBAB, né? Eles eram da Presbiteriana antes, e quando a gente se conheceu, né? Aham. Meu filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, na época. E depois receberam esse convite, né? De estar ali à frente do Ministério de Louvor, né? Da igreja, da IBAB. E aí, a Rebeca é uma amiga muito querida minha. E ela trabalha com Libras o tempo todo, né? A vida dela é isso, né? Esse trabalho com os surdos. E eu sempre achei muito bacana, vi ela fazendo e tal. Quando a gente fez o Três Palavrinhas, a gente falou assim, puxa vida, a gente tem que deixar isso acessível para as crianças também, né? Que não vão entender o que a gente está falando ali, ou vai estar só lendo. E aí a gente chamou ela para fazer. Ela foi a primeira que fez, primeira intérprete. E foi muito emocionante, porque assim, a gente não sabia muito bem onde que a gente estava entrando, né? Que eu não tinha experiência, mas ela tinha. E ela traduziu uma das músicas que me marcou, que foi a música Churuá, que é a música favorita da minha filha. Nas conchinhas lá do mar. E faz o barulho o som do mar, né? Churuá, churuá, chuá. E ela traduzindo ali, ela começou a chorar, porque aí no final ela falou assim, eu queria te agradecer por você me permitir a traduzir o som do barulho do mar para o surdo, porque a gente não tinha esse barulho para explicar para ele qual que é o nome do barulho, né? Então, o churuá virou o barulho do mar e ela faz lá, assim, tão lindo. E aquilo foi um presente para a gente, uma aceitação tão grande, e a gente viu a necessidade, a gente viu a demanda, né, que realmente era algo que a gente podia fazer, é muito assim, né? Quem sabe, vamos fazer, vai dar certo, a gente tem quem faz, vamos tentar? Vamos, e deu certo. Mas era assim, também pela necessidade que a gente via desse conteúdo que fosse inclusivo. Tanto que hoje a gente também trabalha agora focando nas crianças autistas, porque a gente está vendo dentro do Ministério Infantil um número muito grande de crianças autistas e que muitas vezes eles amam o Três Palavrinhas, né? No começo a gente não entendia exatamente o que eles gostavam no Três Palavrinhas, porque a gente fez algo legal, colorido, mas chamava a atenção a repetição, coisas que realmente quem estuda, né, a área vê que dentro dos nossos vídeos chama a atenção das crianças essa repetição. E a gente começou a focar agora também em ideias e projetos que a gente está criando focado para a criança autista. E a inclusão, eu acho que ela não deveria ser algo tão diferenciado, assim, normal, né? Inclusão é normal, tinha que ser algo que toda igreja tem. Então, agora a gente tem esse tempo nosso hoje para isso, para que todo mundo entenda que a inclusão ela tem que acontecer naturalmente, não é um plus da igreja, não é nada assim, nós temos. Não, todo mundo tem que incluir. Exato. Entendeu? Exatamente. E a gente está nessa, a gente não tem como não ter um produto tão legal que não alcance todo mundo, né? E Ásila, diz uma coisa, e essas histórias, como é que vem essas histórias aí? Como é que você cria? Tem um insight? Ou pega lá com seu esposo, que é muito criativo, Samuel, ou vem de fora? Como é que é essas Muita histórias? coisa vem da mente dele, igual eu falei, ele falou assim, se a gente fizesse isso também, muita coisa é assim. Esse mundo de Bob, né? Lembra? Fantástico mundo de Bob, total. Meu marido vive nesse mundo. Eu falo que ele não vê o mundo igual a gente, ele tem uma coisinha extra lá que Deus deu para ele. Mas as historinhas, assim, muito acontece do nosso viver em casa, né? Então, a música começou com o Vitor no banho, né? E depois a gente colocava as crianças para dormir. Então, eu sempre tive esse hábito. Conta uma história da Bíblia, cantava e orava. Era sempre essas 3 coisas. Eu fazia com o Vitor, depois veio a Mel, né? Minha segunda filha. O Vitor está com 15 anos hoje, a Mel com 11. Já estão grandinhos. E até hoje a gente faz isso, só que não da mesma, né, forma infantil. Mas a gente tem esse momento à noite de estar junto, de compartilhar coração, de contar a história. E a gente acha isso tão especial e foi tão importante para a formação inicial deles, que aí meu marido falou, puxa vida, será que às vezes os pais não sabem contar uma história bíblica? Se a gente tivesse as historinhas que eles pudessem só mostrar, ligar ali, ouvir, né? Não precisa nem ver, tem vídeo, mas você pode só ouvir. Inclusive, isso é uma coisa importante. Todos os nossos vídeos, você encontra eles em áudio no Spotify, por exemplo. Né? Você não precisa mostrar para a criança o tempo inteiro o vídeo, ainda mais para os bebezinhos, você pode colocar ligando.
que eu acho fantástico, que você vai contando a história, o que vai acontecendo na mente da criança? Nossa, ela vai raciocinando. Eu lembro, gente, quando eu era criança, eu falo muito das minhas marcas de criança, né? Eu tinha um CDzinho, não era CD não, era um vinilzinho, né? Rosinha, tinha várias cores das histórias da Chapeuzinho, sim, da Branca sim, eu de lembro. Neve. Lembra daquele cartelinha disso, que você vinha? Todas sim. as histórias, meu pai Sim. colocava lá pra gente. Eu sentava na frente do som lá e eu ficava imaginando, né? A gente era mais criativo, a mulher porque descendo não a estava pronto. escada. Hã? A gente era mais criativo, porque não estava pronto. A gente Sim, tinha que eu imaginando processar. ela descendo a escada, fazia o barulho. Pam, 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 pam. Eu imaginava ela descendo a escada, contando a história. Eu lembro do espelho. Sim. Eu falava, gente, a criança ela tem que ouvir isso e começar a imaginar a história, Sim. desenhar. Eu fazia isso com meus filhos. Aham. Ouvia a história, Aham. falava, desenha. Com as crianças também no Kids. A gente conta uma história e fala, desenha o que você entendeu. Desenho livre. Eu adoro Sim. isso, porque você vê o que ela entendeu. Se ela prestou atenção, ela vai fazer. Se ela não prestou atenção em nada, ela vai fazer um nada. Você vai falar assim, não pegou a história, né? Então, as historinhas vieram por causa desse momento nosso de dormir mesmo em casa. Isso é interessante, porque a primeira vez que eu botei o 3 palavrinhas para minha filha, ela tinha 2 meses, eu acho. Mas eu botei ela naquelas cadeirinhas que fica, botei o celular embaixo, só tocando a música. Então, ela Aí. não via a tela do celular, ela só ouvia a musiquinha sendo tocada. Isso é muito importante, E é porque, bem para legal. mim, nesse tempo de tecnologia, que a gente precisa ter esse limite, né, das crianças, de quantas horas que estão ali assistindo. Hoje, a média da criança é 4 horas na frente, né, de uma tela. Então, depois da pandemia, então, que as crianças ainda estudam, né, fazendo muita coisa no computador, as crianças maiores, isso é tela também. Sim. Então, elas passam mais de 4 horas por dia numa tela. Isso, além de ser prejudicial para elas, são 4 horas que elas não fazem outra coisa. Sim. Sabe? Igual a gente fala assim, não pode comer doce, você não vai comer a sobremesa antes de comer a comida. Por quê? Sim. Porque você quer que a comida seja absorvida. Sim. É a mesma coisa, você fica deixando na tela o tempo todo, quando você vai tirar o tempo da comida boa, né? Sim. Então, a criança não brinca, ela não se desenvolve, ela perde etapas, né, de desenvolvimento físico, motor e tudo mais, de raciocínio, porque ela está na tela e não está raciocinando, está só ali, né? Dopamina. Verdade. Então, a gente tem tudo só áudio. E a gente tem um produto que chama Ruído Branco, também, que a gente fez recentemente para as crianças pequenininhas, que é só um barulhinho. Então, fica lá as musiquinhas, o 3 palavrinhas, tem hora de dormir, que é só uma musiquinha. Então, tudo não precisa ser sempre tela, né? Tem um áudio também para estimular. Olha, pastor, esse negócio de botar musiquinha de criança para dormir, isso é viciante, porque eles ficam acordados e a gente dorme. É verdade, porque... Já passou por isso? Claro. Já tentou botar o Bernardo para dormir com as musiquinhas? Olha, porque na realidade, Adila, Sim. você tocou num ponto muito interessante, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito musical. Se você, por exemplo, se eu ouvir uma música, eu digo 1982. Desculpa, vocês nasceram depois disso. Eu não. Pai. Tal não, música, também. pá. Eu Porque não. tem aquela história, né? Antes ou depois da Angélica, né? Então, a nossa mente, ela faz associações temporais e de grandes impactos emocionais. Eu não sou de data que nem o seu nome, pergunte data não, mas eu sou assim, de eventos. Pá, Isso foi então, nessa época. O ministério que o Senhor colocou no teu coração e no teu esposo Samuel, ele tem, digamos assim, uma velocidade de dobra tremenda. Ele não é só um canal no YouTube, ele é, digamos assim, algo que está criando uma capilaridade Sim. nas famílias de forma intencional. Intencional, porque hoje, o que acontece? Nós temos uma geração hipertecnológica. Meninos que chegam... A minha sobrinha, a Júlia, ela chega... Tio, deixa eu dar uma olhada no seu celular. Aí ela chega e bota... porque o meu é reconhecimento facial, né? Puf! Põe no seu rosto. Ela já chega assim... Ela já sabe o que isso é assim. Já chega no meu rosto. Aí, tio, que legal esses aplicativos aqui. O senhor está usando isso daqui? Eu disse, tem isso, Sabe Júlia? mexer tudo. Tem, tio, está aqui. Então, você aproveitando tudo isso que a tecnologia tem, porque, na realidade, a internet ela é neutra, no sentido de que bondade e maldade estão na atuação que você vai dar para ela. Então, você pega algo da internet, intencionalmente com a palavra de Deus, e a pergunta que fica é o seguinte, como é que você se sente atingir tantas famílias? Porque hoje, na realidade, não está só limitado à tua casa. Está na casa de todo mundo. Está né? na casa de todo mundo.
eu fico assim... Tem um negócio que a gente fala para a criança que é o fator uau, né? Que quando essa criança fala assim, "Ah, isso você marcou a vida dela, né?" Eu fico assim. Quando eu recebo testemunhos, eu fico... "Ah", porque é simplesmente a gente falar sim para o Senhor, né? O que o nosso sim faz? Acho que quando a pessoa ela entende que não depende dela, não é da sua capacitação, é do seu sim, né? E da sua obediência ao Senhor. Então, assim, eu não tenho consciência, não consigo medir, né? Eu sei disso porque Deus falou no meu coração, que Ele pulverizou o que a gente fez. Então, quando pulveriza, a gente não... E aí fica claro para mim que não é... A glória não é nossa, né? A glória é do Senhor, porque é Ele que está fazendo isso acontecer. A gente faz o nosso trabalho, e a nossa equipe, a gente tem lá 170 pessoas, né, com a gente, para tudo acontecer. É muita gente envolvida. E amanhã eu vou mostrar para vocês nossos heads, ali, todo mundo que está envolvido. A gente criou uma estrutura, meio que Deus foi empurrando assim, ó. Agora você precisa dessa pessoa, agora você precisa de gente assim. Agora, meu marido, ele é da área, né, de comunicação, de marketing, ele é formado em publicidade e propaganda. Então, ele entendeu, quando ele começou a ver as coisas acontecer, ele falou assim, a gente precisa se estruturar. E foi o que foi acontecendo. Deus foi dando graça, inteligência, trazendo gente, trazendo recurso, porque a gente começou só nós dois, entendeu? Na garagem, gravando. Então, não era Tudo uma coisa que começa na garagem dá futuro, né? Já percebeu? Pois é verdade. Tudo que começa na garagem dá futuro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu estava pensando esses dias, porque eu vi uma das músicas do Três Palavrinhas com as crianças, e a gente olhou, eu e o Demetrio, e disse, mas na nossa época cantava um pouco diferente. Ah, sim. Aí eu digo, eu vou perguntar da Ádila, por conta dessas limitações de termos, de palavras, que hoje em dia tem, que o próprio YouTube, o Instagram, eles censuram determinadas palavras. Como que vocês fazem para cantar as músicas de antigamente sem que haja esse tipo de filtro novo, digamos assim? A gente adaptou. Todas as músicas a gente que escolhe. São músicas que ou tem, né, ali uma pessoa que a gente precisa pedir autorização para gravar, tem um dono da música, ou a maioria delas é de domínio público. Então, tem algumas músicas que a gente cantava, porque assim, a forma de comunicar foi mudando, né? Se você pensar pré-pandemia e agora, mudou completamente. Coisas que você podia falar, agora você não pode falar mais, né? Brincadeiras que você fazia antes, hoje você não pode brincar mais. E isso para a nossa geração é difícil, porque você... Esquisito, né? É esquisito, fica chato, né? Fica assim, nossa, não pode falar mais nada. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero me comunicar com as crianças, eu preciso falar a linguagem delas. Então, muitas músicas, vou te falar, algumas, tá? A gente trocou. Algumas eu deixei de gravar, porque eu falei, essa aqui não dá nem para mudar. Porque como é que eu canto essa música para as crianças no dia de hoje? Por exemplo, sabe aquela música assim? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu e inferno é o que há, são dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Eu cantava essa música, eu achava demais, né? Mas hoje em dia, como que a criança vai entender essa música? Ela fica assim, ó, que medo, né? Que música, né? Um terror. Parar o coração é comigo, que eu já parei o coração. Já morreu, ressuscitou. Já morri. No ano passado, eu tive um ataque cardíaco. Apesar de correr, praticar esporte, fazer Krav Maga e por aí vai, no dia 23 de dezembro, meu coração parou por 7 minutos. Olha. 7 minutos. Mas Deus é tão bom que eu voltei sem nenhum dano cerebral. Quer dizer, minha esposa ainda está verificando isso daí. E dando motor. O médico disse, cara, tu vai ter que ser estudado, porque o que aconteceu contigo... Milagre. Milagre de Então, Deus. isso que você está cantando aí me Mexeu, toca né? profundamente. Sim, tá vendo? Agora, porque você viveu isso. Sim. Agora, uma criança que nunca viveu, ela não entende isso. Exato. Então, essa música a gente não gravou, mas tem outras que a gente foi dando uns Adaptou. ajustes para a linguagem dela, para ficar Exatamente. fácil dela entender, né? E para não ter bloqueio de internet também, né? Tem um pouco disso? Esse eu não me preocupo tanto, não, porque eu acho que essas coisas só vão piorar. Se a gente for ficar dependendo disso, né, a gente não faz nada. Então, eu falo mais porque eu quero que a criança entenda de forma amorosa o amor de Deus. Amém. Entendeu? Tinha um homem que falava assim também, como é que é?
que Deus está de olho. Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado. Eu adoro essa música, acho ela linda. Mas o povo acha que Deus está... Cuidado. Você é criança vendo, ai meu Deus, que medo, né? Fica com medo de Deus, não quero. Então eu não consegui. Está olhando para você. Em inglês ela é linda, porque ela fala assim, o pai de amor, né? Está olhando para você. Então muda, mas em português a gente não conseguiu mexer. Ainda vamos gravar essa música de uma forma que fique... fala o Salvador do céu, mas não mostra... Não parece que é uma coisa legal, né? Parece que está te vigiando, não é essa a ideia. É tipo assim, faça com amor, né? Viva a sua vida direitinho. Eu estava ouvindo esses dias um podcast que ela falava justamente dessa música. Ela disse, quando eu cresci, as pessoas cantavam, cuidado, o Salvador do céu está olhando, e é assim, aquele olhando para te condenar. Aí ela diz, eu tenho 3 filhos pequenos, eu vou cantar essa música. Diz, olha, mas ele está olhando para te ajudar nas tuas dificuldades, para estar aqui, vai completando a teologia da música. Então, o ideal é que você não precise, você faça porque você está acompanhando, mas que você não dependa da sua intervenção para a criança entender a música. Ela vai entender por si só. Primeiro, porque o Espírito Santo está ali, vai fazer, e segundo, porque ela está ouvindo ali, está entendendo, né? Exato. Adila, diz uma coisa assim, nessas tuas andanças por esse país e fora, algum testemunho te marcou, assim, de uma mãe ou um pai chegar contigo e dizer, poxa vida, que bênção aquele programa, mudou a chave na cabeça do meu filho. Assim. Eu tenho alguns testemunhos. A gente até recentemente eu falei com a turma, gente, a gente tem que fazer um lugar para guardar esses testemunhos, que isso aqui é muito precioso, é ouro, a gente não pode esquecer. Mas são muitos, tá? Mas eu tenho um especial que me marcou muito, porque é aquilo que eu falo que é o além de Deus, né? Uma menininha que precisava fazer uma cirurgia no cérebro e não podia dormir, né? Nessa cirurgia tem que ficar acordada, porque eles precisam ver o cérebro funcionando, não sei, não pode dormir. E a mãe não conhecia o Três Palavrinhas, na verdade. Ela mandou depois, mas quem conhecia era a enfermeira que estava participando. E ela pegou Três Palavrinhas e a menina ficou assistindo Três Palavrinhas. E era uma menina pequenininha, devia ter uns 3 aninhos, né? Imagina a menina fazendo uma cirurgia sem mexer. Né? E aí ela usou 3 palavrinhas que a enfermeira entregou e a menina ficou quietinha, fez a cirurgia, cantou. E ela filmou, falou assim, olha que benção. Assim, aquilo me marcou porque eu falei assim, gente... Como que Deus é, né? A gente faz uma coisa assim, de repente, Deus usa em coisas que a gente nem imagina. É uma benção, imagina. Se eu fosse a mãe dessa menina, eu ia ficar assim, graças a Deus, que ela conseguiu ficar quietinha ali assistindo isso, né? Eu tenho um outro também que me marcou muito, que é uma mãe e um pai que eles não eram cristãos e eles ganharam, na época, o DVD do Três Palavrinhas. E aí eles assistiram no YouTube, porque eles ganharam o DVD, mas acabou assistindo no YouTube. E eles têm 2 filhos gêmeos autistas. E eles não se relacionavam muito bem, eles não tinham demonstração de amor, de afeto pelos pais, nenhum com o outro, sabe? E aí eles começaram a cantar a musiquinha do Faça uma cosquinha no amigo mais perto. E começaram a cantar essa musiquinha e eles começaram a se interagir, coisa que eles não faziam. E repetindo. Eles começaram a interagir com o pai e com a mãe, olhar no olho do pai e da mãe. Então, mudou a casa, mudou a família por causa dessa música. Né? Autistas não verbais que cantam as músicas 3 palavrinhas. Não faz sentido nenhum. Ele não fala, mas ele canta a música 3 palavrinhas. As mães mandam, olha isso aqui, como que você fez? Eu falei assim, gente, não sou eu, não. É algo que Deus faz através, né? É o que eu falo, é uma ferramenta muito poderosa, porque Deus faz coisas que a gente não planejou, sabe? E são muitos testemunhos, assim, de famílias. Um pai ganhou também, a criança dele ganhou um material de 3 palavrinhas, aí ele começou a mexer e assistir, ele tinha saído dos caminhos do Senhor, e por causa das músicas que o filho começou a ouvir, ele lembrou, porque ele cresceu num lar cristão. E as nossas músicas têm essa função, de fazer conexão, né, entre os pais e os filhos, dessa geração, assim, de você cantar uma música que você cantava quando era criança com seu filho, tem esse valor sentimental ali, né, de você, eu cantava quando era criança e meu filho está cantando também. E ele lembrou. E ele começou a sentir o Espírito Santo falando com ele, que ele lembrou, você precisa voltar. E ele voltou, a família inteira voltou para os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Então, são tantos, assim, que a gente realmente... Você está
está falando aí, duas passagens vieram à minha cabeça agora. Aquela lá no final do livro de Malaquias, quer dizer, da escritura hebraica, é as últimas palavras, que diz assim: e eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Só que essa maldição não é uma maldição de danação. Quando pais e filhos não têm corações convertidos, não existe saúde emocional na família. E também aquela conexão com Provérbios que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você falando sobre esse pai aí, Você viu? É Deus falando isso daí. Então, é uma promessa. É uma promessa. Né? É uma real. promessa. Então, e a criança também, ela fica empolgada, porque, por exemplo, quando a Abigail às vezes ouve 3 palavrinhas e a gente começa a cantar junto, ela faz isso. Você a gente conhece? cantava quando a gente era da sua idade, quando a gente tinha... Você cantava quando tinha 4 anos, mamãe cantava. E aí ela se sente parte da nossa história. Minha filha fala assim: essa música é do seu tempo, mãe? Então é uma coisa tão interessante, porque não é só a gente vendo os nossos filhos cantar as nossas músicas, Sim. são eles achando legal a gente saber a música deles e lembrar, Da época descobrir deles. que a gente foi criança e cantava essa música. uau! É isso mesmo. Você que está assistindo esse podcast, você tem que saber que você tem que ter intencionalidade de colocar as coisas do Senhor na vida do seu filho. Essas coisas não acontecem por acaso, acontecem primeiro na sua cabeça, na sua mente, na mente do seu cônjuge, para que a palavra do Senhor entre intencionalmente. Os 3 palavrinhas é mais do que uma ferramenta, é uma intenção de Deus para mudar a vida do seu filho. E você precisa fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Você pode pensar, querer que outros façam na sua vida, mas se você não fizer isso, não vai acontecer nada. E se ligue nisso, que isso é muito sério. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma não é só escatologicamente, é no presente, perder a casa, perder a família, perder as conexões. E não adianta a gente reclamar dos outros. A responsabilidade é nossa. Os filhos são nossos. A educação é nossa. Os princípios são nossos, da palavra de Deus. Então, pensa nisso e não se esqueça disso. E é bom, pastor, lembrar nisso que o senhor falou, como a gente está tratando de ministério infantil na igreja, que muitos pais hoje em dia querem delegar para a igreja a responsabilidade espiritual sobre seus filhos. E essa responsabilidade não é da igreja, a igreja é parceira da família. Quem é responsável por ensinar a Bíblia, por orar com os filhos, por fazer, como a Ángela falou, contar a historinha, fazer a oração, cantar, fazer o devocional, é o pai, é a mãe, é o avô, é a pessoa que é responsável por ele. Ele é o responsável espiritualmente por aquela criança. A igreja é parceira dele. Eles estão com a gente aqui por 1h30, 2 horas, uma vez por semana. É verdade. E, Ángela, e quantos filhos de órfãos de pais vivos nós temos nas igrejas, hein? Olha, se a gente for pensar em Brasil, eu não sei, eu não saberia te dizer, porque isso eu acho que está só aumentando, porque um dos maiores problemas, tem um dado que meu marido fala que assim, é chocante, que o número de afogamentos aumentou porque os pais estão distraídos. Em piscinas públicas, em lugares assim, que está todo mundo ali. Essa semana morreu um. A mãe estava no celular e os bombeiros do parque aquático chegaram já com a criança. É o que mais acontece. Por quê? O pai está lá, mas não está. Esse é o maior problema. Eu até falo isso na outra spoiler. Esteja lá, se você está lá, esteja lá. O pior problema nosso hoje, adultos e crianças, a gente está num lugar, mas não está lá. Eu falo para meu marido assim, aqui, a gente pode almoçar só nós 4? Porque está almoçando aqui, o pessoal 3 palavrinhas está aqui, o pessoal da igreja, todo mundo aqui nos telefones, né? Mandando mensagem, para estar todo mundo aqui na minha mesa. Eu quero almoçar só nós 4. Sim. Então, assim, isso tudo é intencional. Sim. A gente tem que perceber o mundo, né? Como o diabo percebe, tá? Porque o diabo sabe. Por que ele está atacando tanto as crianças? Porque ele sabe que tem uma geração aí de crianças que vão ser extremamente usadas pelo Senhor, né? Sim. E ele está atacando as crianças porque ele quer realmente que elas não cheguem a descobrir o propósito delas. E como que elas não vão descobrir? Distraído. Os pais estão distraídos, porque é função de quem? Eu aprendi isso, Deus falou comigo. Pai e mãe que descobre qual que é o propósito de Deus para a vida do filho. Primeiro, antes do filho descobrir. Porque se você olhar, você vai ver. Se você observar, você vai ver o que seu filho gosta. Na minha casa eu tenho uma menina que ora. Minha filha sempre gostou de orar. Sempre gostou de orar.
Desde pequenininha. Quem vai orar? Eu. Tudo era ela. Isso já é um sinal. Poxa, Deus colocou no coração dela o desejo de orar. Ela ora, ela jejua pelas pessoas, por ela tem propósito de oração. É dela isso. A gente ensinou para os dois, mas ela tem isso. O outro, o Vitor tem um coração de pastor. Eu identifiquei isso. Ele é evangelista, ele evangeliza a escola inteira. Ele ganhou uma família inteira para Jesus, porque ele levou o amigo dele para a igreja. Insistiu até eu falei, filho, não insiste mais não, porque senão fica... Não, mas tem que insistir até ele aceitar. Aí eu, tá bom. Chamou, o menino aceitou Jesus, depois o irmão aceitou. Depois o pai aceitou, depois a mãe aceitou, a família inteira aceitou Jesus, porque ele chamou. E aí você fala, porque você ensinou muito bem, claro que sim, mas assim, gente, tem um chamado ali. Então, nosso papel é discipular e a gente pode identificar os chamados dos nossos filhos antes deles entenderem. E olha que bênção que é. Se lá na frente ele tiver outros que ele vai descobrir com a maturidade dele, ótimo, mas o problema da geração hoje é que eles não sabem para que vivem. O que estão fazendo nesse mundo? É só ir para a escola, voltar, não sei o quê. Qual que é a graça? Eles não sabem quem são nem para onde vão. Então, se a gente, como pai, dá um propósito, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o primeiro propósito. Minha filha, o propósito dela é abençoar pessoas e orar. E ela é evangelista, ela fala, eu sou evangelista. Gente, isso é que é o melhor propósito de vida do que você ver seus filhos andando nos caminhos do Senhor e cumprindo o propósito de Deus para a vida deles e descobrindo isso com 11 anos, 12, 13 anos, que é a idade que normalmente eles perdem o interesse, na verdade, pelas coisas de Deus, porque eles não têm relacionamento. Se não tiver relacionamento com Deus, eles vão achar outras coisas mais interessantes. Exato. Né? Exato. Tem um ditado que diz o seguinte, se você não for pai ou mãe, o diabo adota seu filho. Oh. Isso é importante, pastor, porque teve um dia desse essa semana, uns tempos desses lá em casa, tem vários canais com música que teoricamente ensinam a Bíblia, ensinam criança e outras palavrinhas é um deles, mas outras palavrinhas é um que a gente deixa e sai da sala, porque não tem perigo. Claro que o marido teve que assinar o prêmio, porque o que entrava de propaganda de porcaria para criança é impressionante. Então, se você tem criança, você é obrigado a assinar um canal que não tenha propaganda, porque as propagandas até são impróprias. São. Mas tem que não outros tem como canais, filtrar as propagandas. A gente E não é tem umas como. coisas Não quero que absurdas. apareça isso. Não tem. Eles que Aí colocam. você tem que, infelizmente, selecionar. Mas aí ela estava assistindo um outro canal lá que tem umas músicas legais de criança, mas entrou uma música que aí eu parei de longe, que eu fico Que ouvindo. música é essa? Eu digo, isso foi estranho. Não, é 3 palavrinhas, não. A música fala que todo mundo é irmão. Deus criou todos nós. Um negócio, vai assim. Aí eu virei para ela e fiz, Abigail, essa música não é de Deus, não. Porque a Bíblia diz que só é filho de Deus aqueles que foram resgatados por Jesus. E eu expliquei o texto para ela. Isso aconteceu em casa. Isso Aí, é discipular. toda vez que a música entrava, ela fazia, mamãe, tira que não é de Deus. Um dia ela estava na escola, a professora botou essa música. Vai você falar para a professora. E ela chegou para a professora e disse, professora, essa música está errada, ela não é de Deus. A minha mãe disse isso, isso e isso. Aí a professora foi tentar, né? Foi malear para explicar o que, teoricamente, a música quis falar. Aí ela chegou em casa e me contou. Eu fiz, a professora está errada. Sim. E aí foi engraçado, porque eu liguei para a professora, e a professora é aqui da igreja. E ela disse, Bela, eu fui tentar desfazer o contexto, porque ficou uma celeuma dentro da sala, mas ela foi firme em dizer Tá vendo? que a música não era de Deus, Pra porque você a mamãe ver disse que essa música não é de Deus. como que a palavra do pai e da mãe tem peso. Eu sempre falo isso, explica para o seu filho o que ele precisa saber antes que ele aprenda por outra pessoa, porque ele vai aprender sobre todos os assuntos. Seja num desenho, seja qualquer outro assunto. Você falou e ela falou, não, minha mãe que sabe o certo. Minha mãe disse que Minha não é mãe de que Deus, disse não é de isso, Deus. não. Então, até a professora tem um peso, não tem, na vida das crianças? Claro Uma que influência tem. enorme. Eles Mas estudam nós integral, temos eles passam o dia primeiro. inteiro na escola. Nós temos primeiro, espiritualmente, né? E moralmente. Então, a gente tem que saber disso. Se chegar e falar assim, a professora está errada, é muito sério, né? Mas a sua filha vai acreditar. Vai. E é engraçado, pastor, porque tem horas que a gente fica com criança, a gente acaba ficando meio abestalhada, achando que a criança, a gente tem que falar com voz de criança, a gente fica com aquela... Não é assim, a gente faz. Aí a gente fazia oração com as crianças e Papai do Céu, aquela coisinha bem, bem lúdica no culto doméstico. Até que teve aqueles casos de abril, lembra, senhor? Que as escolas estavam em guerra, o povo entrando na escola, tendo massacres de criança. E aí manda para a escola, não manda para a escola, aquela luta que a gente viveu espiritual.
E aí, horror, um né? dia, o Demétrio chegou em casa, a gente reuniu no culto doméstico, a gente disse, a gente vai mandar para a escola, mas nós vamos orar. E aí, ele se levantou no quarto, e a gente lembra, ele olhou e disse, Senhor, repreenda Moloque nessa cidade, repreenda a ação, cale a boca do inimigo, feche. E ele começou a orar uma oração de guerra. Aí passou, abril passou. Depois disso, a Abigail ia orar num culto na igreja, e a gente ficou trabalhando na cabeça dela, porque a gente ficou com medo. Porque ela começou a orar no quarto desse jeito. O Senhor corta as mãos, a barriga, a boca do Satanás. E ela só orava desse jeito. Eu fiz, gente... E a gente tentando descobrir como é que ela inventou de cortar todo o Satanás. Aí foi que a gente lembrou da oração de guerra que o Demétrios tinha feito no quarto. E ela absorveu do jeitinho dela. Ela entendeu que Deus tinha que pegar uma faca e cortar a boca, os braços, a barriga e as pernas do Satanás. Olha Só que isso. depois ela estendeu e começou a cortar e matar todo o homem mau. Eu falei, não, Abigail, para o homem mau, a gente ora para que Deus salve e transforme. Aí lá vai a gente ensinar que Deus veio para resgatar o perdido. A gente usa todas as coisas para tentar ensinar. Mas a criança absorve Aprende do tudo. jeito dela qualquer coisa, até uma oração que a gente faça serve de ensinamento. E não esquecem. E não esquecem. A gente tem mais de metro para a gente conversar aqui, mas o tempo é curto, né? Adila, que Deus te abençoe. O Senhor use a tua vida para abençoar essas crianças, os pais e todos nós que lá estaremos para estarmos nessa primeira conferência infantil da Igreja Presbiteriana de Manaus. Amém. Grato, Cibele, por estar aqui, compartilhar. Agradeço o convite. Tá bom? Gente boa de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e que este programa seja uma bênção na sua vida, como foi na minha e na presença dessas minhas irmãs queridas. Esse foi um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. O Senhor te abençoe.